Está funcionando. Tudo bem. Então, turma de matemática do primeiro ano, do curso de edificações, aula do dia 22 de janeiro. Dando continuidade ao que a gente tinha discutido, né, na última aula, a gente falou sobre a função modular, né? E hoje a gente vai falar sobre um novo tipo de função, que são as funções do tipo exponencial. Esse é o nosso objeto de estudo de hoje e das próximas aulas também, já que esse tema é um pouco mais extenso. Bom, para a gente falar da função exponencial, eu acho que é importante a gente revisar um pouquinho alguns conceitos e técnicas, métodos associados às potências, que são em geral estudadas lá no ensino fundamental, e seria importante a gente ter um domínio maior sobre isso, então fazer uma rápida revisão a respeito desse tema. Tá? Então vamos aqui revisar um pouquinho as potências. Pois bem, vamos lembrar que o início de tudo, né, quando a gente fala de potências, está associado a você pegar um número A, um número real, e, a princípio, N, um número natural, tá? De 1 para diante, na verdade, né, excluindo zero, vou colocar assim. E a gente define A elevado a N como sendo A vezes A vezes A vezes A, uma quantidade N de fatores. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 à quinta, isso é multiplicar o 3 por ele mesmo, uma quantidade igual a 5, né? 5 fatores 3. Então, de certa forma, no início das coisas, a potência nada mais era do que uma forma reduzida, né, sintética, de expressar um produto de fatores iguais. Claro que depois, esse conceito ele vai sendo estendido e a gente vai possibilitando que esse expoente n tenha outras formas, não necessariamente apenas ser um número natural. Como é que isso é feito, né? Basicamente, a partir do seguinte. Primeiro, se o A não for zero, a gente define, isso é uma mera definição mesmo, A elevado a zero como sendo 1. Claro que essa definição tem uma certa justificativa, ela não é totalmente ao acaso, ela é uma definição, no mínimo, útil, ou seja, é estratégico que seja assim, daqui a pouco eu explico por quê, mas é uma definição. Tá? Em seguida, a gente estende esse conceito de potência a expoentes inteiros, mas negativos. Né? Então, posso colocar assim, ó, se P for um número natural, eu vou definir A elevado a P, também é uma definição, mas também é uma definição estratégica. Eu vou definir A elevado a menos P como sendo 1 sobre A elevado a P. Bom, com esse recurso, né, passam a estar definidas, então, as potências de qualquer expoente inteiro. Positivo, negativo e zero. Né? Então, por exemplo, se eu vou calcular 2 elevado a menos 4, eu defino isso como sendo 1 sobre 2 à quarta. O 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 fatores. Então, isso aqui vai dar um 16 avos. Né? Bom, então, aí a gente, a essa altura, já tem definidas as potências de qualquer número real. Tá? Esse número real aqui seria a base, esqueci de falar isso. E aquele n ali, o expoente. Ainda está em tempo, vamos acrescentar isso aqui. E a gente consegue ainda generalizar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais esse conceito, né? Quando a gente define potências de expoente fracionário. Então, para um expoente fracionário, ou seja, se eu tenho P
e Q números naturais, Q é diferente de zero. Eu vou definir A elevado a P sobre Q como sendo raiz de índice Q de A elevado a P. Ou seja, por exemplo, se eu tenho lá 9 elevado a 1/2, isso é a raiz quadrada de 9. Se eu tenho 125 elevado a 2/3, isso é a raiz cúbica de 125 ao quadrado. Que é claro, eu também posso pensar assim, é a raiz cúbica de 125, tudo ao quadrado. Né? Raiz cúbica de 125 é 5, então isso aqui nada mais é do que 5 ao quadrado, que é igual a 25. A vantagem aqui, olha, de fazer essa passagenzinha daqui para cá, é reduzir conta, né? É mais fácil eu tirar a raiz cúbica de 125 primeiro e elevar ao quadrado depois, do que elevar 125 ao quadrado para tirar a raiz cúbica depois. E eu também poderia ter simplificado isso aqui ainda um pouco mais, né? Se eu tivesse fatorado o 125, né? Se eu tivesse já substituído que 125 é 5 ao cubo, aí a conta ficaria ainda bem mais fácil, né? Usando as propriedades de potência que a gente ainda vai revisar logo em seguida. Mas eu troco aqui o 125 por 5 ao cubo. Aí vira uma potência de potência. Como a gente vai ver, a propriedade aqui diz que eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, isso dá 5 ao quadrado 25, que é o mesmo resultado que a gente chegou antes, com menos conta. Tá? Bom, mas o importante nessa etapa aqui é relembrar esse conceito, né, de que quando eu pego um determinado número e elevo a um expoente fracionário, tá? Isso, supondo P e Q naturais, né, o denominador desse expoente será o índice da raiz e o numerador o expoente. E eu vou acrescentar aqui a mesma observação que eu tinha colocado lá de cá, tá, pessoal? Que isso é a mesma coisa que raiz de índice Q de A, aqui ficou meio bagunçado aqui, tudo elevado a P, o que muitas vezes é mais fácil de fazer do que essa conta do lado de cá. Né? Melhor a gente tirar a raiz primeiro e depois elevar a P do que fazer conta grande aqui elevando a P para depois tirar a raiz. Alguma dúvida até aí, pessoal? Vou só reforçar o que eu havia comentado com vocês nas últimas aulas. Em havendo dúvidas, se possível, me chamar pelo áudio, tá? Porque fica mais fácil, mas se houver alguma impossibilidade disso, podem mandar mensagem no chat também que eu olho, tá? Fico olhando aqui para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que seja esclarecido ou que seja falado novamente, tá bom? Se não temos dúvidas, né? Vamos então continuar isso aqui. Bom, algumas observações antes da gente prosseguir. Primeira observação. 0 elevado a qualquer número dá 0. Esse K sendo um número natural positivo, tá? Ou seja, aliás, perdão, nem precisa ser natural. Um número qualquer positivo, tá? Não está definido 0 elevado a 0. Então, 0 elevado a qualquer número positivo é 0. Não existe, né, definição para 0 elevado a 0, tá? E não existe também 0 elevado a k se k for negativo. Não posso elevar 0 a número negativo. 1 elevado a qualquer potência dá 1, tá? Para todo k. Bom, basicamente as observações que eu queria fazer são essas aí. E embora eu não tenha falado aqui, pessoal, existe uma possibilidade de definição das potências também para expoentes não racionais, né? Ou seja, para números irracionais. Só que não dá para fazer isso no nível que a gente está.
Tá? Então, a gente vai supor que exista alguma forma de definir, por exemplo, 2 elevado a π, 3 elevado à raiz de 2, tá? Vamos supor que esteja... Deixa eu colocar isso como observação aqui. Vamos aqui supor que, de fato, esteja bem definida uma potência do tipo A elevado a K com K irracional, desde que o A seja maior que zero, tá? Isso tem uma questão técnica envolvida. Quem depois fizer um curso de matemática, engenharia ou física, ou qualquer um dessa área, vai ver essa explicação lá na disciplina de cálculo, logo no início do curso, tá? Por que a gente não consegue definir potência de expoente irracional com a base negativa? Tá? Mas com a base positiva a gente consegue, isso também explicado lá. Aqui a gente vai assumir que isso funciona, tá? Então, para a base positiva, a gente tem potências de quaisquer expoentes. O expoente pode ser zero, pode ser inteiro, pode ser não inteiro, né? Pode ser fracionário, pode ser real não fracionário também, ou seja, pode ser qualquer número real, o expoente, desde que a base seja positiva, tá? Muito bem. Continuando aqui então, pessoal. Vocês estão conseguindo fazer a leitura da prancheta aqui? A letra está legível e a transmissão está legível também? Sim. Uhum. Maravilha, obrigado. Ok. E aí a gente vai agora tratar das propriedades das potências. Relembrarmos as principais propriedades das potências. Para entender essas propriedades, pessoal, ajuda bastante a gente pensar no modelo inicial de potência, que é aquele com expoente natural, né? O expoente sendo 1, 2, 3 e assim por diante, quando a potência representa um produto de tantos fatores iguais à base, né? Então, sei lá, A ao cubo como A vezes A vezes A, tá? Isso facilita muito o entendimento dessas propriedades que eu vou colocar aqui. Então, a primeira propriedade, olha, se a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N, isso dá A elevado a M mais N. Ou seja, o produto de potências de mesma base é feito conservando a base e somando os expoentes. Se eu penso no modelo inicial, né, ou seja, se eu penso na situação específica de que M e N são quantidades naturais, então esse M que eu tenho em cima do A representa a quantidade de fatores A no primeiro termo, né, no primeiro fator aqui. E N seria a quantidade de fatores A do segundo termo. Se eu tenho M fatores A seguido de N fatores A, no total eu tenho M mais N. Né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, A ao quadrado vezes A quinta, quer dizer, aqui você tem A vezes A, 2 A's, aqui você tem A vezes A vezes A vezes A 5 vezes, em total você tem 7, né, que é a soma dos dois. E isso vale mesmo que o expoente não seja natural, tá? Segunda propriedade. De forma similar ao que ocorre com o produto, se a gente tiver uma divisão de potências de mesma base, ou seja, A elevado a M sobre A elevado a N, eu posso conservar a base, que vai ser comum, né? E subtrair, ou seja, pegar o expoente do numerador e tirar o expoente do denominador. Então, por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 125 dividido por 10 elevado a 128, isso vai dar 10 elevado a 125 menos 128. Conservei a base, subtraí os expoentes,
125 menos 128 dá menos 3, né? E aí, se eu quiser, posso também usar aquela definição que foi colocada ali atrás. O expoente negativo pressupõe que eu vá inverter a base, né? Então, isso dá 1 sobre 10 ao cubo, ou seja, 1.000 avos. E é essa propriedade, pessoal, que ela é usada, né, como uma justificativa para a escolha de que A elevado a zero deveria ser 1. De fato, olha, se a gente pegar um número A diferente de zero, tá bom? Então, eu posso pensar que, por exemplo, A ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a A elevado a 2 menos 2, usando essa propriedade, né, de conservar bases e subtrair os expoentes, ou seja, isso dá A elevado a zero. Agora, por outro lado, se a gente divide um número qualquer por ele mesmo, isso só pode ser 1, né? Então, é estratégico para nós que A elevado a zero seja 1, a fim de que permaneça válida essa propriedade. Então, a gente define assim. Então, a gente define daí a definição de que A elevado a zero seja 1. Mas é uma definição, ou seja, é uma escolha, tá? Uma escolha feita pela comunidade matemática a fim de universalizar o uso desse símbolo. Então, A elevado a zero é igual a 1, e essa é uma escolha boa, porque faz prevalecer essa propriedade, tá? Bom, e uma vez que isso ocorre, né, também explica a questão das potências de expoente negativo, né? Que aí, se você tem A elevado a menos P, isso é A elevado a zero menos P. A gente sabe que essa subtração de expoentes veio de uma divisão, ou seja, isso é A elevado a zero sobre A elevado a P, e como a gente definiu A elevado a zero como sendo 1, aqui também a gente tem a justificativa de por que se escolhe A elevado a menos P como sendo 1 sobre A elevado a P. Vou subir a folha aqui um pouquinho. Terceira propriedade. Potência de potência, ou seja, vamos supor que você tenha A elevado a N, tudo isso elevado a M. De novo, se a gente pensar que N e M são números naturais, né, onde a gente tem uma interpretação mais simples das potências, aqui quer dizer que eu vou pegar o A elevado a N e multiplicar por ele mesmo M vezes. Então, eu vou ter A elevado a N, vezes A elevado a N, vezes A elevado a N, vezes A elevado a N, M vezes. Aqui eu estou supondo que N e M sejam naturais, tá? Mas a mesma propriedade vai valer para os demais casos. E aí eu posso aplicar a primeira propriedade. Bom, se eu tenho um produto de potência de mesma base, a propriedade diz que eu posso conservar essa base e somar os expoentes. Afinal de contas, é só contar quantos A's eu tenho aqui, né? No final, realmente, eu vou ter, para cada um desses fatores, N A's. Então, no total, eu vou ter M vezes N, né? Então, A elevado a N elevado a M é A elevado a M vezes N. Assim, por exemplo, se a gente tem lá 5 elevado ao cubo elevado à décima, isso é 5 ao cubo vezes 5 ao cubo 10 vezes, né? Que é a mesma coisa que 5 elevado a 3 vezes 10. Ou seja, a mesma coisa que 5 elevado a 30. Aí esse é um número muito grande e a gente não vai calcular, né? Deixamos indicado assim mesmo. Mais duas propiedadezinhas aqui. A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N, ou seja, há uma espécie de distributividade, né, do expoente em relação aos fatores. Tá? Observem aqui, ó, fatores. Tá? Eu distribuo o expoente ao longo de fatores. Então, por exemplo, eu sei que 6 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado à quarta, né? Eu fiz aqui apenas a fatoração do 6, 6 igual a 2 vezes 3. E isso é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 3 à quarta, usando essa espécie
de distributividade aí do expoente em relação aos fatores, tá? Bom, e aqui daria 2 à quarta 16, 3 à quarta 81, né? Eu deixo a conta para vocês fazerem aí. E a mesma coisa com relação ao quociente, ou seja, a divisão. Então, se eu tenho uma fração, né, A sobre B elevado a N, o N também se distribui entre aspas, tá? Fica um expoente para o numerador e um expoente para o denominador, né? Então, dá A elevado a N sobre B elevado a N. Assim, por exemplo, se eu tenho 2/3 elevado a décima, isso é 2 elevado a décima sobre 3 elevado a décima. E aí, pessoal, vamos fazer uma observação aqui, ó, para evitar um erro que costuma ser recorrente. Essa distributividade do expoente, ela se dá em relação a produto e quociente. Ela não se dá em relação à soma ou à diferença. Então, olha, não é verdade que A mais B elevado a N seja A elevado a N mais B elevado a N, ou que A menos B elevado a N seja A elevado a N menos B elevado a N. Isso é falso, tanto é que, por exemplo, para os expoentes n igual a 2 e n igual a 3, a gente tem produtos notáveis, né? Fórmulas prontinhas que a gente já pode utilizar e que mostram que não dá isso, né? Por exemplo, só para a gente lembrar esses dois casos mais simplesinhos, se você tem a mais b ao quadrado, isso não dá a ao quadrado mais b ao quadrado, isso dá a ao quadrado mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aparece esse termo aqui, ó. E ao cubo, né? Um pouquinho mais complicado, é A ao cubo mais 3 vezes A2 vezes B, mais 3AB2, mais B ao cubo, tá? Então, eu não posso dizer de forma nenhuma que A mais B ao cubo seja A3 mais B3, ou que A menos B ao cubo seja A3 menos B3, ou para qualquer outro expoente diferente de 1. Isso não vai rolar, não vai dar certo, tá? Toma cuidado para a gente não incorrer nesse errinho aí, que pode complicar bastante os nossos cálculos. Então, fazer aqui alguns exercícios resolvidos para a gente treinar um pouquinho. Se for que a gente queira simplificar essa expressão aqui, ó. Chamar isso de M, por exemplo, tá? Vamos supor que esse M seja 2 elevado à quinta vezes, deixa eu ver, 9 elevado à quarta vezes 2 ao cubo sobre 16 à quinta vezes 24 ao quadrado. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro é aconselhável a gente tentar reduzir as potências a potências de mesma base, né? Se isso não for 100% possível, o quanto for possível. Se a gente olhar aí, ó, nesse exemplo, né, as bases são 2, 9, 12, 16 e 24. Né? 2, 9, 12, 16 e 24. Tá? O 2 não tem o que fazer com ele, né? Não pode ser fatorado, ele é primo. O 9 pode ser fatorado e vai aparecer uma potência de 3, né? 9 é 3 ao quadrado. Da mesma forma, o 12 eu também consigo fatorar. 12 é igual a 4 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. O 16 é 2 à quarta. O 24 é igual a 8 vezes 3, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3.
Então, se eu considero isso, eu consigo reescrever esse m assim, ó. No lugar do 12, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3, tudo elevado à quinta. No lugar do 9, vou colocar o 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado à quarta. O 2 ao cubo já está bom, deixo ele assim mesmo. O 16 eu vou colocar 2 à quarta no lugar dele, então 2 à quarta à quinta. No lugar do 24, 2 ao cubo vezes 3. Tudo ao quadrado. Então, vou ter que trocar de folha aqui. O que a gente vai ficar aqui ao final? Tá? Deixa eu transpor para cá. Ficou assim, 2 ao quadrado vezes 3 à quinta, vezes 3 ao quadrado à quarta, vezes 2 ao cubo, sobre 2 à quarta à quinta, vezes 2 ao cubo, vezes 3, tudo ao quadrado. E agora a gente vai aplicar sucessivamente aquelas propriedades que foram relembradas ali pouco antes, né? Nessa primeira continha aqui, ó, eu tenho um produto com um expoente comum. Nesse caso, a gente vai usar, então, a distributividade da potência em relação a esse produto. Né? Então, vai ficar assim, ó. Cada um dos fatores vai receber esse expoente 5. Vai ficar 2 ao quadrado à quinta, vezes 3 à quinta. Tá? Então, esse é o resultado desse primeiro pedacinho. No segundo pedacinho, é uma potência de potência, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes, né? 2 vezes 4 vai dar 8. O 2 ao cubo, fica 2 ao cubo mesmo. O 2 à quarta à quinta, potência de potência, então vai dar 2 elevado a 20. Aqui 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, vai dar 2 à sexta, melhor, vou distribuir o 2 aqui, da mesma forma que eu fiz nessa primeira parte, né? Então vai dar 2 ao cubo ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Claro que dá para fazer direto também, tá? Como eu estava começando a fazer. Quando você vai distribuir aqui, 2 ao cubo ao quadrado, eu já sei que vai dar 2 à sexta, porque eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Mas aqui eu quis fazer o passo a passo, só para relembrar bem a aplicação das propriedades, embora desse para fazer também de forma razoavelmente tranquila, diretamente. Aqui é uma potência de potência, eu conservo a base 2 e multiplico os expoentes. Já poderia ter simplificado aqui também, mas eu estou deixando tudo passo a passo. Aqui eu conservo a base, multiplico os expoentes, então dá 2 à sexta e 3 ao quadrado, né? E aí, pessoal, eu vou agora agrupar as potências que eu posso multiplicar, né? Ou seja, as de mesma base. Então, eu posso aqui no numerador multiplicar o 2 à décima com o 2 ao cubo, isso eu consigo fazer. Eu também consigo fazer o 3 à quinta vezes 3 à oitava. E aqui embaixo eu consigo multiplicar ainda o 2 à 20 por 2 à sexta. 2 à vigésima potência e o 2 à sexta. O que eu fico aí no final, né? Multiplicando aqui as partes verdes do numerador. 2 elevado a 10 vezes 2 ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. 10 mais 3, 13. Agora a parte laranja. Conserva a base 3, somos expoentes, né? Esse número aqui meio esquisitinho é um 8, tá? Então, se eu somar 5 e 8 dá 13, então temos 3 elevado a 13. Coincidência aqui, né? Aqui eu vou somar o 2 elevado a 20 com o 2 à sexta, vai dar 2 elevado a 26. E o 3 ao quadrado mesmo. E por fim, eu consigo ainda simplificar a parte de cima com a parte de baixo, considerando os fatores que sejam comuns, né? Então, por exemplo, o 2 a 13 e 2 26avos eu posso simplificar. Inclusive porque, se a gente quiser, a gente pode pensar nessa fração reescrita assim, ó. Então, o que eu fiz? Eu separei isso disso, né? Já que era produto e produto. Quando eu vou multiplicar frações, eu multiplico os denominadores e os numeradores entre si. Então, aqui eu volto para cá, portanto, a igualdade está corretinha.
E tem a vantagem apenas de facilitar a visualização, né, daquela outra propriedade das potências. Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu posso conservar a base comum e subtrair os expoentes. Então, vai dar 2 elevado a 13 menos 26, vezes 3 elevado a 13 menos 2. Ou seja, vai dar 2 elevado a menos 13, né, que é o 13 menos 26, vezes 3 elevado a 11. Ou ainda, 3 elevado a 11 sobre 2 elevado a 13. Aí, é claro, se os números são muito grandes, né, a gente deixa indicado, não tem por que fazer cálculos tão extensos, né? Então, essa aqui já seria a forma simplificada daquela expressão M. Bom, pessoal, vocês estão quietinhos, então estou entendendo que não tem dúvida. Deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma alteração. Não? Então, vamos continuar. Fazer mais um exemplo de simplificação e aí a gente já passa de utilização dessas propriedades e aí a gente já passa a estudar a função exponencial propriamente dita, tá? Então agora vamos supor que a gente queira simplificar essa expressão aqui. Vou chamar de n, tá bom? Que vai ser, pode ser raiz de 3 elevado à quinta vezes 243 sobre 3 elevado à nona vezes 9 elevado a menos 2. Basicamente a mesma ideia, tá? A gente vai tentar escrever isso tudo como potência de base 3, né? Que vai ser possível. Então, a raiz de 3, eu sei que é 3 elevado a 1 meio, tá? O índice aqui é 2, né? O expoente do 3 lá dentro do radicando é 1. O expoente é o numerador do expoente fracionário que eu vou utilizar, e o índice é o denominador, né? Então, como o índice é 2, como a raiz é quadrada, aqui o denominador é 2. O 243, se a gente fatora, 243 dividido por 3 dá 81. 81 é 3 à quarta, então isso é 3 vezes 3 à quarta, ou seja, 3 à quinta. 3 à nona já está ok, o 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, vou conseguir reescrever isso tudo, todos os fatores em termos de potências de base 3. No lugar do raiz de 3, eu vou colocar 3 elevado a meio. Então, vou ter 3 elevado a meio elevado à quinta. No lugar do 243, 3 elevado à quinta. Professor, Pois não. onde o senhor arrumou esse meio do raiz quadrada de 3 igual a 3 elevado a meio? O meio. Tá bom. Essa é a definição que a gente tinha feito lá atrás, olha, deixa eu te mostrar aqui, de potência de expoente fracionário, tá? Então, a gente tinha feito o seguinte, só um segundinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente define A elevado a P sobre Q como sendo raiz de índice Q de A elevado a P, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 1 meio, isso é raiz quadrada de 3 elevado a 1, ou seja, raiz de 3. Lá eu fiz de trás para frente, né? Eu não tinha o 3 elevado a 1 meio e deduzi que dava raiz de 3. De certa forma, eu fiz o contrário, eu reconheci que raiz de 3 se escreve como 3 elevado a meio. E, na realidade, qualquer raiz eu posso escrever dessa forma. Se eu tiver, vamos acrescentar esse exemplo aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, ó, raiz quinta de 2 à quarta, tá? Eu consigo escrever isso sem usar a raiz? Consigo. Como? Eu pego 2 e elevo esse 2 a uma fração,
Que fração que vai ser essa? A fração que tem como numerador o expoente do 2 e que tem como denominador o índice. Tá bom? Então, raiz quinta de 2/4 é 2 elevado a 4/5. Tá? E por que que é razoável? Ficou entendido? Sim, tá? obrigada. Nada. E só para complementar, por que que é razoável essa escolha? Né? Por que que faz um mínimo de sentido a gente dizer que 3 elevado a meia é raiz de 3? É pelo seguinte, é porque, essencialmente, a propriedade que caracteriza a raiz de 3 não é o fato de que raiz de 3 ao quadrado dá 3. Ou seja, quando a gente está tirando a raiz quadrada, a gente está procurando um número cujo quadrado seja o número dado. Né? Tipo, raiz de 9. Por que a raiz de 9 é 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Essencialmente é isso. Tá? E aí, 9 elevado a meio, quando eu elevo ao quadrado, eu não conservo a base e multiplico os expoentes. Então, o quadrado de 9 elevado a meio dá 9. Por isso que é razoável a gente definir que a raiz de 9 é igual a 9 elevado a meio, que é igual a 3. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada, tá? Imagina, por nada. Opa, tá voando tudo aqui, gente. Não fiquem acanhados de perguntar, tá bom? Não tem problema nenhum, muito antes pelo contrário. Então, 243 é 3/5. O 3/9 a gente deixa 3/9 mesmo, tá? Porque não tem mais como... Deixa eu subir a folha aqui. Não tem mais como fatorar essa base, né? Então, 3/9 fica 3/9 mesmo. No 9 elevado a menos 2, 9 a gente já viu que é 3 ao quadrado, né? Então, vou trocar aqui o 9 por 3 ao quadrado e vai ficar 3 ao quadrado elevado a menos 2. Aqui eu tenho potência de potência, eu posso conservar a base, multiplicar os expoentes. Então, vai dar meio vezes 5, ou seja, 5 meios. 3/5, 3/9. Aqui também potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Lá em cima virou um produto de potência de mesma base, eu posso conservar a base e somar. Espera aí, pessoal, deixa eu só arrumar minha folhinha aqui. Conservar a base e somar os expoentes, então dá 3 elevado a 5 meios mais 5. E aqui fica uma dica, tá? Toda vez que eu tenho operações, digamos, intermediárias, né, no processo, que eu não consigo fazer de cabeça ou eu tenho dúvida, eu deixo indicado. Ou seja, ao invés de tentar somar 5 meios com 5 de cabeça, eu deixo indicado e deixo para fazer isso na próxima linha, tá? Se eu me sinto seguro de já fazer a conta direto, eu faço a conta e coloco lá. Na dúvida, não faça, tá? Aqui embaixo já é bem mais simples, né? Conservar a base 3 e somar 9 com menos 4 é bem mais simples. Eu não preciso deixar indicado, eu coloco 9 com menos 4, dá 5. 3 elevado a 5, né? E aqui a gente tem que terminar agora essa continha. Vai ficar, deixa eu passar para cá, a gente tem 3 elevado a 5 meios mais 5, sobre 3 elevado a 5, que eu posso conservar essa base e subtrair os expoentes. Então, observem que eu nem fiz os 5 meios mais 5, mas eu já peguei esse resultado, né, ou essa conta aqui indicada, e já subtraí 5. O 5 corta, o n dá 3 elevado a 5 meios, e eu posso reescrever isso aqui, de algumas formas, né? Eu posso, por exemplo, escrever que isso é raiz quadrada, que o denominador é 2, de 3/5, tá certo? Então, raiz quadrada, não vou colocar o índice 2, porque a gente não usa escrever o índice 2, né, no caso da raiz quadrada. E eu consigo ainda simplificar isso aqui mais um pouquinho. Isso é raiz de 3/4 vezes 3. Então, eu separei a parte par do expoente, né? Isso é raiz de 3/4 vezes raiz de 3. Raiz de 3/4 é 3 ao quadrado. Então, isso deu 9 raiz de 3. Ou seja, o n é igual a 9 raiz de 3. Alguma dúvida aí, pessoal?
Algumas vezes os alunos perguntam assim, professor, mas eu tinha que fazer isso até chegar no 9 raiz de 3, eu não poderia deixar lá em 3 elevado a 5 meios? A coisa funciona da seguinte forma, pessoal. Se for uma questão de escolha, sim, ou seja, eu escolho porque eu acho mais bonito escrever assim do que assim, não tem o menor problema, tá? Isso é uma igualdade, isso aqui é igual a isso em qualquer circunstância, né? O que eu acho que é complicado é você fazer essa opção, digamos assim, por falta de escolha, isto é, falando muito claramente. Você optar por deixar assim porque você acha assim mais bonitinho ou porque você acha que assim vai ficar mais simples para as contas posteriores é uma coisa. Outra coisa é você não conseguir desenvolver isso e chegar do lado de cá. Isso já é mais complicado por uma série de questões. Primeiro, porque demonstra que há ainda uma certa fragilidade, né, nesses mecanismos algébricos, que isso precisa ser trabalhado. E segundo, do ponto de vista mais prático, né, todos vocês farão Enem. E no Enem as questões têm opções fechadas, né? Então eu preciso ter toda uma capacidade de manipulação, porque muitas vezes a resposta que eu chego não vai estar exatamente na forma da opção que quem elaborou a questão colocou, né? Ou seja, se eu chego aqui e não tem essa opção, mas tem essa, como é que eu faço? Tá bom? Então isso é algo a ser pensado. Tá? Se for por escolha, tudo bem. Ou seja, eu sei fazer isso aqui, mas é porque ou eu estou com pressa, ou eu acho que assim está mais bonitinho, eu vou deixar aqui mesmo, tranquilamente. Tá? Mas não pode ser pelo fato de, opa, porque eu não sei mexer nesse negócio aqui, então eu só vou chegar aqui e deixar assim mesmo. Bom, pessoal, tendo feito essa rápida revisão aí, né, sobre as potências, eu queria hoje, pelo menos, começar a falar da função exponencial, propriamente dita, tá? E para isso eu vou apresentar aqui, vamos ver de acordo com o tempo, uma ou duas situações problema em que essa função aparece. A grande utilidade do estudo das funções reside no fato de que essas funções elas são aplicadas a situações concretas, né, a resolver problemas de outras áreas do conhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar numa expressão chamada modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? É você pegar um problema, que pode ser, por exemplo, um experimento em laboratório de biologia, de química, pode ser uma pesquisa, né, lá das ciências humanas, enfim. Basicamente, eu diria que qualquer tipo de trabalho, né, que você esteja acompanhando e que tenha uma parte quantitativa, ou seja, que tenha uma parte que você está contando alguma coisa, acompanhando o desenvolvimento de alguma variável, tá? Acompanhar o desenvolvimento de uma variável, pessoal, é estudar uma função. Vai ter alguma função que mostra o que aquela variável deve fazer. E aí entender o comportamento da função é essencial para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente possa saber o que vai acontecer no futuro. Então, numa primeira situação problema, até para já tornar mais claro tudo isso que eu estou falando aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma colônia de bactérias in vitro, lá no laboratório de biologia do Cefet, tá? A gente tem uma colônia de bactérias. Só para os números não ficarem muito grandes, vamos supor que inicialmente você tenha 2 bactérias, tá? A população tem 2 indivíduos, ou seja, 2 bactérias. E vamos supor ainda que a população de bactérias triplique a cada hora. Não sei se isso é biologicamente razoável, tá? Mas, enfim, é só como um modelo aqui. Então, vamos imaginar que você tem uma colônia de bactérias com 2 bactérias, né, no início, e a população de bactérias triplica a cada hora. O nosso objetivo é ter previsibilidade, é conseguir enxergar o que vai acontecer, ou seja, quantos indivíduos vão existir nessa colônia, né?
depois de um determinado tempo, sem que eu tenha que ficar ali olhando para o microscópio, né, para contar as bactérias a cada hora, né? Tipo, eu não vou ficar lá, se eu preciso saber daqui a 48 horas, eu não vou ficar lá acompanhando, olhando para a colônia de bactérias, ou mesmo fazendo outras coisas e voltando 48 horas depois para contar a quantidade de bactérias que eu tenho. O que mais seria interessante para mim é conseguir ter um domínio prévio disso, ou seja, conseguir saber previamente o que vai acontecer daqui a tantas horas. Num caso como esse, o modelo é simples. Ó. Vamos ver aqui o que acontece com o tempo em horas, tá? E aqui a população P de T em número de indivíduos. No início, né, no tempo zero, a gente tinha 2 bactérias. 1 hora depois, a população ela triplica, né? Então eu passo a ter 2 vezes 3. A população inicial vezes 3. Depois de 2 horas, ou seja, 1 hora a mais, opa, borrei o negócio aqui. Daqui para cá, já passou 1 hora, e num período de 1 hora, o que acontece com a população? Ela triplica. Então, no tempo t igual a 2, a população vai ser a população do tempo igual a 1 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 3. Ela triplicou. Mais 1 hora, ou seja, no tempo t igual a 3, ela triplica de novo. Então, a cada hora que passa, ela vai triplicando. Em 4 horas, ela triplica de novo. Então, era a população anterior vezes 1/3. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Ó? Isso está dando 2 vezes 3 ao quadrado, aqui 2 vezes 3 ao cubo, aqui 2 vezes 3 à quarta, e já fica bastante óbvio, né, que num tempo igual a n, você vai ter 2 vezes 3 elevado a n. Ou num tempo t, né? Então, vou colocar assim, a população no tempo t vai ser 2 vezes 3 elevado a t. E isso aqui, ó, é um caso que a gente tem uma função chamada de função exponencial. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um aspecto bem importante. No caso da função exponencial, pessoal, você tem uma potência, é claro, mas essa potência tem base fixa, no nosso caso a base é 3, né? E o expoente é que é variável, ou seja, a variável t, ou x, enfim, independente da letra que a represente, né? Mas o expoente é que está variando. Então, a natureza dessa função é muito diferente de quando a gente tinha, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Né? Nessas funções x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, que são funções polinomiais, aqui ó, a base é variável e o expoente é fixo. Tá? Então é diferente. Né? E só para finalizar aqui, bem rapidinho, pessoal, falar da outra situação problema, eu vou só enunciar e vocês pensam nela, aí a gente discute na próxima aula, tá? Que é, vamos imaginar que você tenha ido a um determinado banco, tá? E que você tenha feito um empréstimo, também vamos colocar um valor pequenininho só para a conta não ficar grande. E eu quero apresentar isso no GeoGebra para vocês também. Se eu colocar um número grande, fica difícil demais de enxergar. Mas vamos imaginar que a gente tenha feito um empréstimo de R$1. Incomum, né? Mas vamos supor que a gente tenha feito um empréstimo de R$1, tá? Os bancos trabalham normalmente com o regime de juros compostos. Isto é, juros sobre juros. Tá? E vamos imaginar que a taxa de juros seja de 1% ao mês. O que eu quero saber é quanto devo ao banco
depois de N meses. Tá? E aí, pessoal, para vocês poderem pensar nisso, né? Vamos só lembrar que a questão dos juros compostos quer dizer basicamente o seguinte, ó. Se você tinha R$1 de empréstimo, né? Capital inicial. Depois de um mês, você já deve para o banco R$1 mais os juros, né? Que nesse caso foram de 1%. Depois de 2 meses, você deve R$1 mais a taxa de 1%, não sobre o que você pegou emprestado, mas sobre o que você devia no mês anterior. Tá? E assim vai. Ou seja, no próximo mês, no terceiro mês, você vai dever o R$1 que você devia, né? Mais o que você fez de juros da parte anterior. Tá? Então, de forma geral, é esse o processo. E aí vocês conseguem depois pensar na expressão que vai determinar o capital montante, né, a dever, depois de N meses. Tá bom? Aí na próxima aula também eu começo já resolvendo esse exercício aí. Queria agradecer a presença de vocês, culpar-me um pouquinho por ter passado 2 minutinhos aí da aula, tá bom? Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Eu vou postar isso aqui já no Siga, o restante do material já está lá também. Vocês já podem fazer os exercícios da lista que tem no grupo de trabalho, né, do GTMAT, tá? Já podem começar a trabalhar nisso, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau.